Aí, sou eu de novo. Você viu o que eu fiz, né? Então, Já me desisti que você não vai sair daqui nunca mesmo terminar as 50/20. o quê? Mas isso é injusto. Injusto foi o que você fez com aquelas crianças. Agora sair daqui e vai joga o seu jogo de novo vai. Tá bom, já vou sair, embora daqui kkkk. Alerta: o homem por trás do ruim acabou de fugir do seu purgatório. Reúnem todos os animatronics para pegá-lo. Ah, cara, bem na hora que eu tava comendo. Put that on that beat,